Fala, caneta preta! Estamos aqui no simulado 7. Você faz Minas, né? Vamos para a nossa correção. Nesse simulado, alguns assuntos que estão lá na planilha, né, no mapa de questões. Sempre aconselho dar uma olhada lá antes de fazer as resoluções, tá? Então aqui eu cobri o conceito de arquitetura de aplicações web, que HTML e CSS eles foram retirados do edital, só que a arquitetura de aplicações web continua. Então isso pode sim ser cobrado, tá? Então essa questão, no simulado 7 eu cobrei algumas coisas relacionadas à arquitetura de 3 camadas, Tomcat, PWA, HTML, lembrando que PWA caiu numa questão recente, tá? Eu até coloquei lá no Instagram do Canetas Pretas. Que mais? Domain Driven Design eu falei sobre patterns, né, nesse simulado. MVC eu fiz uma questão de trade-off, vantagem e desvantagem. Arquitetura hexagonal, somente conceitos básicos. Arquitetura de desenvolvimento em cloud, eu coloquei o 12 Factor App, tá? Lembrando que isso aqui estava no edital do Senado, obviamente a prova já passou aqui. Eu estava esperando gravar esse simulado 7 para gravá-lo depois da prova do Senado, justamente por causa desse ponto aqui, ó. No Senado veio 12 fatores. Eu já venho falando sobre isso há um certo tempo, né? Que esse 12 Factor App aqui vai eventualmente ser cobrado uma hora ou outra. Isso aqui é muito caro de concursos, né? Da mesma forma que Microservices Patterns. Da mesma forma que essa parte de padrão de microserviços aqui eventualmente vai ser cobrado uma hora ou outra, como já começou a ser, né? CQRS, Saga, tá? A arquitetura baseada em Event Stream, Event Sourcing, API Composition, API Gate, isso aqui já começou a ser, mas cada vez mais vai ser cobrado. E eu acho que esses 12 fatores aqui, né? Você entende. O que são esses 12 fatores? É basicamente o seguinte, cara, como que você prepara uma aplicação para se tornar uma aplicação cloud native, né? Capaz de entregar serviços, quais contratos que seriam interessantes você seguir para deixar essa aplicação mais fácil de ser colocada na cloud. Basicamente é isso, tá? Então, esses 12 fatores aqui propostos pelo Heroku são muito utilizados hoje na indústria, tá? E eu acho que isso aqui vai ser eventualmente cobrado de uma forma muito simples. Vai te dar um conceito de um e vai inverter, tá? Então, ir para a prova com esses 12 fatores e foi justamente o que eu cobrei aqui. Eu achei que ia vir alguma questão do Senado, mas não é aquela prova ridícula do Senado, tá? NoSQL, lembrando que, mais uma vez, a probabilidade de cair um tema relacionado a NoSQL é alta, haja vista que é um tema que a banca gosta de explorar, né? Então, NoSQL versus relacional, eu já cobri aqui no simulado 4, e nos outros eu cobrei um tipo de NoSQL, né? Então, já cobri Cassandra, Neo4j, Mongo, Redis no simulado 5 e agora novamente cobrando o Mongo no simulado 7. Pô, Rafa, não tem Mongo especificamente, aquela história que eu já falei para vocês, né? No CGU também não tinha, na CGU também não tinha e caiu um conceito específico de Mongo. Então, eu acho que entra dentro de NoSQL aqui, tá? Operações OLAP, clássico e qualidade de dados aqui dentro do Dama, tá? Lembrando que esse assunto, né, do Dama Book aqui, vem caindo com muita frequência, tá? Então, talvez, pelo menos no edital, não vi ainda muita questão disso, talvez seja um tema a ser explorado, e é grande aqui, tá? Mais especificamente aqui eu estou cobrando qualidade de dados, tá? Que eu já cobrei esse tema aqui no simulado 2, então eu estou cobrando ele novamente aqui no simulado 7, beleza? Então vamos lá, vamos para o simulado 7, vamos para a correção. Sobre a arquitetura de aplicações web, assinale a alternativa correta. Tá? Na arquitetura de 3 camadas, deve-se separar a apresentação da regra de negócio e acesso a banco de dados. Tá? Também conhecida como cliente, aplicação e banco de dados. Cada uma das camadas realiza operações se progressivamente ficam mais próximas de instruções de máquina. Tá? Assim, basicamente tudo correto, né? Mas o que torna a questão errada é esse final aqui, né? Instruções de máquina. Impressão que um negócio que está indo lá em linguagem de baixo nível, e não, né? É uma linguagem totalmente de alto nível, arquitetura de alto nível, né? Então não tem nada a ver, tá? Tomcat, e entra dentro de arquitetura web, né? Conhecido amplamente como um servidor de aplicações. Só estando isso aqui, eu não marcaria a questão completamente errada, tá? Assim, na prática é uma questão errada chamar Tomcat de servidor de aplicações, mas
A depender do concurso, tem banca que não coloca isso aqui como errado. Tá? Então, não é só isso que você deveria invalidar uma questão. Mas a partir do momento que ele chega assim e fala por implementar todas as especificações de ACART, aí isso torna a questão errada. Tá? Então, o Tomcat, ele é um servlet container, isso seria o mais adequado. Tá? E ele implementa algumas especificações do Java EE. Tá? Então, na hora que a gente entra aqui em Tomcat, acho que é no Tomcat 9 até. Tá aqui, ó. Na hora que você entra aqui no Tomcat, em algum lugar aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Por exemplo, até a versão 7 do Tomcat, ele não implementava uma especificação de WebSocket. E isso aqui, por exemplo, já foi cobrado em prova, né? Que é quais são as features que um Tomcat provê. Então, o JSP Servlet é o básico, porque ele é um Servlet Container. Mas, salvo engano, foi a partir da versão 9 que ele começou a dar, ó, suporte ao WebSocket, tá? Vamos só confirmar isso aqui, porque isso aqui já foi cobrado uma vez, tá? Em prova, e eu errei, inclusive, essa questão, porque na hora que eu vi o WebSocket, aí eu falei, ó, é isso mesmo, não, na versão 8 já tinha o WebSocket, vamos ver aqui se na versão 7, não tem a versão 7 aqui fácil, não, nem vou atrás disso. Mas tava perguntando se a versão, acho que era 9 do Tomcat, dava suporte ao WebSocket, e eu disse que não, porque pô, era só o JSP e Servlet, né? Mas na hora que eu fui entrar lá na documentação, já tinha um suporte aqui ao WebSocket. Inclusive aqui ó, na versão 10, ó, CDI JAX-RS 2. Vamos ver aqui se isso pode ser, ó, 9 também, deixa eu ver a 8. Ó, na 8 não tinha suporte a CDI e nem JAX-RS 2, Context Dependency Injection. A partir da 9... ele já dá esse suporte também, ou seja, são especificações CDI, WebSocket, 9 não, qual foi que eu entrei? Foi 10, né? A partir da 10, ó. A partir da 10 ele já dá suporte a CDI e JAX-RS2, CDI para injeção de dependências e JAX-RS2 para REST. Então, não eram suportados nativamente, né? E as coisas que especificações que um application server já provê por padrão. Então, esse tipo de cuidado dá para se ter quando você está aumentando o nível em relação aos seus estudos, né? Eu considero, a analogia que eu faço é que estudar servidores de aplicação é a mesma coisa que estudar sistemas operacionais e SGBDs. Linux, um Oracle da vida e um servidor de aplicações da vida. Pode ser que caia uma questão conceitual, e aí eu acho que você tem que matar. Agora, se sair uma questão de comando, de pasta, o buraco fica mais embaixo, né? A tag iframe permite que o elemento HTML seja exibido dentro de um outro elemento, o conteúdo disponibilizado dentro dele pode sofrer problemas com SEO, né? Search Engine Optimization, é isso aí, né? E eu até coloquei aqui, ó, 3 razões que você não deve considerar o uso do iframe, né? E 5 razões para não usar a integração via iframe, e uma delas é justamente essa, tá? Eu gosto de fazer questão de trade-off, vantagem e desvantagem. Sinceramente, não creio que a iframe será cobrado porque o HTML foi retirado do edital de vocês, mas entraria dentro de arquitetura web, tá? Mas tem algumas questões de iframe sim, se você for pesquisar aí, beleza? PWA, finalmente uma questão de PWA, tá? Recentemente, acho que foi na prova do TJ, deixa eu ver se eu acho fácil aqui essa questão de PWA. Eu não vou achar ela fácil aqui, mas... deixa eu ver aqui se é essa. Não, essa aqui é de MVC, Node, ponto de função. Eu mandei ela para alguém, cara. Pronto, achei aqui, tá? Uma das vantagens do PWA em relação aos outros frontends, tá vendo? E eu gosto de fazer esse tipo de questão, né? Que é o trade-off, vantagem e desvantagem, tá? Então, finalmente, PWA foi cobrado em concurso, tá? E entra dentro dessa parte de arquitetura de aplicações web, mobile, tá? Uma das vantagens do PWA em relação aos outros fronts é a possibilidade de trabalhar com aplicações offline. E aí o que eu fiz? Eu peguei essa questão que caiu recentemente em concurso, né? E coloquei... transformei ela numa alternativa de certo e errado, né?
Então, certo, PWA é um tema que sempre falo que eu nunca tinha visto como questão, porém foi cobrado recentemente, tá? Então, até coloquei um histórico aqui da conversa que eu tive com esse cara aqui do Cefaz AIME, que ele passou, inclusive, na Cefaz AIME, tá? E aí, quando eu estava cobrando questões de PWA lá, ele me mandou um chat justamente para a gente discutir sobre isso, né? Ele achou que eu tinha feito uma questão especificamente de Bluetooth, aí ele entrou com recurso nela, só que a questão de Bluetooth fosse... A questão de Bluetooth que ele tinha mencionado só funciona no Android, não estava funcionando no iPhone, enfim. E a gente ficou discutindo sobre isso. Deixei separado algumas questões aqui, vamos dar uma olhada. E alguns links para vocês que eu acho que é importante, que é justamente esses links que fazem, né, a parte de... Deixa eu olhar aqui. Deixa eu abrir de novo. Aqui o site ali do Estratégia fica deslogando. Uma questãozinha aqui de PWA, recentemente na FCC, tá? Para implementar aplicações que possuem características de PWA, os desenvolvedores usam principalmente duas tecnologias, uma delas é composta pelos Service Workers, para habilitar a aplicações de segundo plano. A outra é utilizada para tornar o aplicativo web instalável, conhecida como, né, o que permite a aplicação web instalável, né? Cara, eu acho que era os Manifest Files, é isso mesmo. Tá? Os Manifest Files que permitem a aplicação web instalável, ou seja, é você conseguir fazer com que essa aplicação web seja, entre aspas, instalada no seu celular. Tá? E eu digo entre aspas porque ela de fato não é instalada, não precisa de uma loja de aplicativo e tal. E aí a questão que caiu no CESP, então a FCC e CESP já cobraram esse tema aqui na Defensoria Pública de Rondônia. Tá? Então, as limitações do PWA em relação ao iOS, inclusive isso aqui foi um dos artigos que eu tinha mandado para ele, né? E o artigo que eu gosto de fazer, que é Pros and Cons, Trade-offs, né? Em relação a PWA, tá? Assim, como o tema ficou muito geral, que é arquitetura de aplicações web, pode ser que caia de tudo um pouco, tá? Então, eu tentei fazer uma questão misturando aí todos os itens, beleza? Próxima questão, Domain Driven Design, não tem como foco principal a tecnologia, mas o entendimento das regras de negócio, de como elas devem ser refletidas no código e no modelo de domínio. Para isso, ele propõe padrões que facilitam a integração de código e de regras de negócio. Um desses padrões é adequado para elementos que não possuem identidade, ou seja, descrevendo aspecto de um domínio sem uma identidade conceitual. Que design pattern eu estou descrevendo aqui, né? Quando eu falo que é um domínio sem identidade conceitual, é justamente o conceito de um value object, né? Porra, por exemplo, se você tem um objeto pessoa, ele vai ter um ID, então essa pessoa muito provavelmente ela é uma int. Mas você tem um objeto endereço, que é um objeto shareable, imutável, né? Várias pessoas poderiam ter o mesmo endereço, ele não tem uma identidade própria, né? Então ele é conhecido como um value object, tá? E eu acho que é um tipo de questão que praticamente eu faria em relação ao DDD, né? Que é basicamente dar uma definição de um design pattern, né? Que o DDD propõe, né? DDD propõe e trabalhar em cima dele, né? E aí trouxe alguns artigos aqui para vocês sobre Domain Driven Design, tá? Vamos dar uma olhada aqui, que eu acho que é muito importante ler, tá? Primeiro, a diferença, né, de Value versus Entity Object. Stack Overflow, aí é bem teórico aqui e tal, Value Types, entidades. Acho que vale a pena dar uma olhadinha bem por alto aqui, tá? Um outro artigo, Domain Driven Design, entidades e object, como distingui-los, né? Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, porque é uma imagem que vai trazer o quê? Deixa eu inclusive já copiar ela aqui, né? Essa imagem aqui, ela é muito explorada pelos concursos, né? Então aqui são a ideia, né, de você ter patterns para mais táticos em relação ao seu projeto. Então aqui está mais voltado ao código em si, né? Então você tem entidades, você tem repositórios, as agregações, as fábricas, tá? Os services. E aqui são os padrões mais estratégicos, ou seja, como é que você mantém o seu domínio, né, intacto quando você vai, por exemplo, integrar com outras aplicações. Então tem um anti-corruption layer aqui, tem um continuous integration para você manter o código saudável, né? Tem os bounding context para você começar a fazer os microserviços,
Então, eu gosto bastante dessa imagem aqui, porque são os padrões propostos pelo DDD que eventualmente vai cair na sua prova, tá? Então, beleza. E o outro artigo aqui, mais um artigo, uma técnica para autodocumento, total os value objects, tá? Explicando aqui que os value objects são imutáveis, aquilo que eu falei, né? Ou seja, não muda. Uma outra característica que pode ser cobrada também, tá? Beleza, então aqui gabarito value objects, certo? Isso. Próxima, sobre a arquitetura MVC, assinale uma das suas desvantagens. Mais uma vez, cobrando questão de vantagem e desvantagem, né? Não é adequada para pequenas aplicações, pois causa efeitos adversos no desempenho do design. Poucos frameworks são baseados na arquitetura, isso aqui já dá para a gente marcar como errada, né? Separar os dados lógicos e as regras de negócio da interface do usuário e o fluxo de sua aplicação, na verdade isso é uma das vantagens, né? Proporciona desenvolvimento rápido e torna a aplicação mais fácil de manter, é uma das vantagens. Possibilita a existência de várias interfaces com o usuário que podem ser modificadas sem que haja necessidade. Então, tudo isso aqui é vantagem, né? Uma das desvantagens, que o pessoal fala que é meio overkill, tá? É justamente você colocar o MVC em aplicações que são muito pequenas, tá? Inclusive tem um outro padrão para isso, aqui ó, MVC versus Transaction Script, salvo engano, esqueci como é que era o nome. Eu acho que é isso, tá? Os Transaction Scripts, eles são organizados por procedimento mesmo. É ideal para quando você faz um crudezinho, sabe? Então é isso. E aí uma das desvantagens nesse caso aqui seria justamente isso, tá? Então vários artigos aqui que eu peguei de DDD, tá? Para fazer essa parte aqui de trade-offs, tá? De vantagens e desvantagens para vocês, tá? Então, Tech Affinity, explicando aqui as camadas do MVC. Esse tipo de questão de MVC, galera, não pode perder, tá? Porque direto cai. Desvantagens do MVC, ó, no, is not suitable for small applications, which has adverse effect in the application's performance and design, né? Que foi justamente o tema da questão. E o outro aqui, ó, de vantagens e desvantagens, trade-offs do MVC. Vocês já perceberam que eu gosto de fazer bastante questão disso aqui, né? Questão 4, a respeito da arquitetura hexagonal, assinale o total de itens corretos, né? Dependências devem apontar o erro de dentro para fora em direção aos adaptadores, pois as classes de domínio independem da classe de infraestrutura. Na verdade é o contrário, né? Olha só, é de fora para dentro as dependências, tá vendo? Consiste em dividir uma aplicação em camadas de acordo com suas responsabilidades e enfatizar uma camada em especial, onde ficará a lógica principal da aplicação, que é a camada de domínio. É isso aí mesmo, corretinha, tá? Até coloquei a referência do link aqui, da onde eu peguei essa parte de arquitetura hexagonal, tá? Acho que vale a pena você dar uma olhada aqui também, tá? Foi da onde eu montei minha aula e afins, beleza? Adaptadores primários usam portas de entrada para acionar a execução do caso de uso, e adaptadores secundários são acionados pelos casos de uso, geralmente implementando uma porta e sendo injetados na camada de domínio por injeção de dependência. É isso aí mesmo, é você diferenciar os primary adapters dos secondary adapters ou dos driver adapters para os driven adapters, tá? Então, um artigo clássico aqui da Netflix, que eu sempre falo sobre ele, da onde surgiu e tudo mais, né? O conceito de arquitetura hexagonal é mais antigo que isso, mas nesse artigo da Netflix ele voltou a bombar, vamos dizer assim, tá? Tem esse outro artigo aqui no Medium, que eu acho que é bem, como eu posso dizer, bem didático a forma de explicar, porque ele entra em código, sabe? O artigo do Netflix é mais teórico, tá? E ele fala aqui, ó, dos primary e dos secondary, né? Dos driving e dos driven adapters, tá? Então, falando justamente isso aqui, beleza? E aí eu trouxe a figura da minha aula lá, de arquitetura hexagonal, né? E como que ela é implementada aqui, tá? Aplicação 5, 12 Factor App, né? Então, o que eu fiz? Eu dei um conceito, ó, o software é altamente entregue, e essa metodologia ajuda na construção deles. Ela pode ser aplicada a aplicações escritas em qualquer linguagem de programação. Deixa eu só trocar isso aqui para português. Pronto.
Ela pode ser aplicada a aplicações escritas em qualquer linguagem de programação e que utilizem qualquer combinação de serviços de suportes, né? Um desses fatores especifica que o código para um app não faz distinção entre serviços locais e de terceiros. Então, como que você evita, né, que a sua aplicação fique acoplada a um determinado serviço? Ou seja, cara, minha aplicação só funciona no MySQL. Não, a sua aplicação tem que funcionar no MySQL de local, no MySQL de desenvolvimento, no MySQL de homologação, no MySQL de produção, né? Ou seja, ela tem que ser tratada como resource, né? Então você vai fazer um deploy aqui, ó, os recursos, né, são atachados à sua aplicação. E como é que você faz isso? E ele fala, né, com config maps, com secrets e por aí vai, né? Hoje em dia, a gente, para fazer isso aqui, a gente utiliza Argo, por exemplo, tá? A gente utiliza Argo aqui da vida, tá? Dá para você fazer usando isso aqui. E a gente utiliza também Vault. Tá? A gente utiliza Vault aqui, que dá para você fazer o gerenciamento de secrets e afins. Tá? Então aqui, qual é o fator que diz isso aqui? É justamente o backend services, né? Então, deploy feito, tudo mais, papapá. Eu acho que vai cair exatamente dessa forma quando cair 12 factor, tá? Questão 6. Sobre o MongoDB, considere as afirmativas a seguir. Aí eu fiz uma questão muito parecida com a questão da CGU, tá? Então, o comando DB collection com cursos find status aberto irá retornar todas as coleções com o status aberto, né? Na verdade, irá retornar os documentos da coleção com cursos. Então, coleção é concurso e os documentos que estão dentro dela, tá? Comando para exibir a lista de comandos no servidor. O comando para exibir a lista de bancos de dados no servidor é o list DBs, né, errada. Então, esses comandinhos aqui, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? O show DBs aqui nesse caso, tá? Show collections para mostrar collections, show database aqui para mostrar todos os databases disponíveis, tá? Aí o conceito de sharding, né? Sharding é um método para distribuir dados entre máquinas diferentes. Inclusive, esse tema aqui de sharding, replicação de dados, foi um tema da parte de infraestrutura do Senado, tá? A parte de redação lá. Nesse contexto, uma das desvantagens do MongoDB é que, tipicamente, os dados consomem mais espaço, haja vista que cada documento tem o nome campos armazenados a ele, né? Como ele associa, né, dessa forma. Então é uma das vantagens e desvantagens. Então eu trouxe o sharding aqui e trouxe mais uma questão de pros and cons aqui na hora de fazer o sharding, tá? Então, como ele armazena o dado aqui como JSON, ele está falando que esse campo vai ser repetido, né? E isso vai de fato consumindo mais espaço, né? Então, como que é a estrutura de um documento aqui no MongoDB, né? Um banco orientado a documentos, né? E aí eu trouxe uma vantagem e desvantagem em relação a sharding, tá? Então, ó, pros and cons do MongoDB, tal, data size, typical array, tal. Então, ele fala um pouquinho sobre isso aqui, tá? O banco de dados é tipicamente maior, dado que cada documento tem os seus campos nomes armazenados junto com ele, tá? E a questão do sharding aqui, então os métodos de sharding, shard, mongos e config servers, né? Eu acho que vamos torcer para essas questões mais técnicas aqui não caírem em prova, né? Em Postgres, Oracle, isso aqui é fato. Recentemente eu fiz uma questão de Postgres, que eu acho que, inclusive está aqui no meu, que eu estava fazendo um resumo, porque eu estava dando uma aula disso aqui. Ainda nem estudei o Oracle, mas é porque Postgres está começando a cair para a parte básica, só para vocês terem uma ideia, no concurso da Cefaz Pernambuco, tá? Aqui vai ser FCC. E aí tem uma parte aqui de sharding, cadê aqui, ó? Replicação, Aí caiu uma questão super técnica aqui, ó. O modelo de replicação utilizado, tá aqui, essa aqui, ó. No modo de replicação síncrona, as transações do master database são confirmadas antes das mudanças
tiverem sido efetivadas na réplica. É uma questão de postgres da FGV, tá vendo? Nível. Tudo bem que foi para a lista de banco de dados, mas convenhamos, a FGV não diferencia muito o cargo, não. Então lá no Postgres você tem os tipos de replicação de slots, o Stream Replication, Cascade Replication e o Synchronous Replication. Ele estava cobrando uma questão justamente sobre isso. Pode ser que ela chegue nesse nível do Mongo, né? Mas eu acho difícil. Eu acho que ela vai ficar mais nesse nível aqui, de cobrar essa parte básica aqui de comandos e você sabe o que é uma coleção, o que são documentos, tá? Então, por isso aqui, gabarito, letra B, somente a 3 correta. Tá? 7. Após analisar as contas fiscais de Brumadinho, o auditor fiscal usou uma operação OLAP para trabalhar primeiro com os dados dos dados do mesmo bairro e logo depois, imediatamente, passou a analisar os dados por trimestre em outra dimensão. Essa operação é conhecida como o quê? Né? Então, saiu de uma dimensão para outra, não existe hierarquia entre elas, né? Um drill through. Tá? Então, assim, galera, aqui é clássico, né? Recomendo esse artigo aqui do Estratégia, esse é o tipo de questão que não pode perder, né? Ele falando aqui nas questões do OLAP e tudo mais, ele dá uma boa trabalhada em todos os conceitos, arquitetura de armazenamento, né? MOLAP, ROLAP, HOLAP, DOLAP, WOLAP, né? Isso aqui também cai com uma certa frequência em prova. Então, recomendo aqui a leitura desses caras, tá? Beleza. E a questão 8, a respeito da qualidade de dados, qual é o critério responsável para medir o grau em que o conjunto de dados é especificado usando as mesmas unidades na medida em todo o sistema, tá? Então, dá bem para confundir consistência com uniformidade, né? Por isso que eu coloquei um do ladinho do outro, né? Mas, questãozinha tirada diretamente daqui, né? Dessa parte de limpeza de dados, que envolve qualidade, já cobriu uma questão disso, tá? Então, ele vai te dar aqui, ó, os atributos e criterias, né, relacionados a qualidade de dados. Aí tem aqui, ó, uniformidade, né? The degree to which a set data measures are specified using the same units of measures in all systems. Então dá bem para confundir com consistência, né? E é tipo questão de concurso mesmo isso aqui, né? Então, aí você fala, pô, Rafa, isso aqui não foi cobrado. Olha, questão da FGV, TJ-DFT cobrando justamente isso, né? Lino precisa guardar um grande volume de dados, tal. Adequado exclusão de bancos de dados e inclusão de novos atributos realizados. Para realizar o processo, o Lino deve usar uma ferramenta do tipo, né? Não era essa aqui não que eu queria, peraí. Não era essa questão aqui não, era uma questão mais punk. Qual foi a questão? Ah, tá aqui, ó. Coloquei aqui embaixo. A questão caiu recente, acho que foi no concurso da ADASA, tá? Ela vai te dar aqui, aí vai falar: suponha que não houve qualquer influência na esperada advinda do ambiente nem do erro humano, como mau posicionamento do sensor, tal. Assinale o aspecto da disciplina de qualidade de dados que mais foi afetado por esse problema. Então ele te dá um problema, né? Uma base de dados hipotética possui uma informação mais importante de dados provenientes. Após um mês de coleta de dados, foi realizada uma verificação que constatou que o sensor apresentava leituras sabiamente errôneas, né? Então, em relação a isso, né? Então, acurácia, completude, consistência, unicidade e validade. Então, ele vai te dar um problema e vai te perguntar o que está rolando em cima desse problema, né? Eu acho que vai ser bem questão típica do concurso de vocês, tá? É por isso que dá uma olhada nesses conceitos aqui, tá? E vamos, com certeza, eu acho que ali, ó, devia ser, eu acho que ali a questão foi em relação à acurácia, tá? Ó, a acurácia e precisão dos dados não está correta, né? Então, acho que aqui o gabarito foi letra A, mas tem que confirmar esse gabarito aqui, beleza? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui. Então, vocês estão vendo que o meu simulado tá vai bem ao encontro das novas tendências aqui, né? Pegando questão de qualidade, só essa questão aqui que já cobra 33 milhões de anos, mas todo o resto eu tentei, né, trabalhar essas novas tendências aí. MVC é mais antigo também, né? Mas novas tendências sempre trabalhadas aqui, tá? E obviamente nos outros também trabalhei o que é mais cobrado, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse simulado aqui e vamos para o próximo. Até mais.